Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria e hoje eu vim te ajudar a estudar para sua prova de história. Basicamente, eu vou fazer um mega resumão sobre a peste bubônica, ou mais conhecida mundialmente como peste negra. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a peste negra surgiu em 1348, lá em Londres, na Europa. Um detalhe muito importante que confunde muitas pessoas. Gente, a peste negra não veio do rato. Ela veio da pulga que ficava no rato. E lá em 1348, pulga era tipo assim, o que mais tinha, porque tinha muito rato em Londres, gente. Se vocês pegarem filmes antigos pra ver, era infestado de rato. Bom, vamos para os sintomas. Os sintomas da peste negra era um pouco difícil de se diferenciar de um sintoma de uma gripe muito forte, porque era febre, calafrios e inchaço de linfônodos. Ai, mas o que é linfônodos, no caso? O que é linfônodos? Gente, linfônodos são basicamente um conjunto de células que tem no seu corpo que, se elas inflamam, formam caroços na pele. Também envolviam dores de cabeça frequente, tosse, dificuldade de respirar, náuseas e diarreia. Então, assim, basicamente seria uma gripe normal, tirando pelos linfônodos. A peste negra matou 1/3 da Europa e depois foi se espalhando para os outros países. Mas a origem dela foi Londres e dizem, foi na Europa, e dizem que a peste negra veio através de navios comerciais que tinham muito rato. E as pessoas começavam a pegar essa peste, né, esse vírus, e não sabia o que era. Porque assim, gente, 1348, não dava para saber. Teve uma época que a peste negra assim chegou num certo ponto que os cadáveres das pessoas estavam sendo deixados assim na rua, que passavam carros recolhendo e enterravam. Eles primeiro enterravam ou jogavam no rio. Mas, assim, a proliferação, a contaminação do vírus não foi totalmente assim 100% pelas pulgas. É claro que elas tinham uma enorme importância, mas gente, eu não sei se vocês lembram, mas nessa época na Idade Média era comum você estar andando na rua e caírem dejetos em cima de você. Que assim, as pessoas jogavam as suas necessidades pela janela. Além disso, as comidas ficavam expostas e as cidades, principalmente Londres, eram muito cheias de comércio, essas coisas. Então assim, né? Tá. Mas por que o nome peste negra? Basicamente, o nome dado peste negra era porque ela causava manchas pretas, negras mesmo, na pele das pessoas, fruto das infecções provocadas pelo bacilo. Ai, Maria, mas o que é bacilo? Você não sabe. Basicamente, bacilos eram aquelas partes que inflamavam. Aquelas partes se chamavam bubões, por isso peste bubônica. E chegava numa certa parte, assim, do estágio, né, da doença, que elas ficavam e viravam manchas pretas. Tá bom, e eu sei que você tá perguntando, Maria, por que que os médicos usavam aquelas máscaras de corvo, cervo, né, aquelas que tinham um bico assim? Gente, basicamente essas máscaras eram para reter o odor da peste, que no caso eles colocavam ervas aromatizadas com palha no bico daquelas máscaras, por causa do cheiro dos corpos que eram jogados pela rua, era muito, muito forte, e eles colocavam isso em seus pacientes, porque se eles sentissem esse cheiro, podia, né, causar coisas ruins. E o que resolveu a peste negra, basicamente, foi a tão chamada quarentena. E sim, só de ouvir esse nome já vem aquela memória da pandemia. Basicamente, com essa quarentena, né, e mais de 1/3 da Europa ter ido de arrasta, facilitou, assim, foi bom por uma certa parte. É claro que afetou muito a agronomia e causou muita fome nas pessoas, porque assim, não tinha comércio, não tinha área de trabalho, não tinha agricultura, então as pessoas passaram fome. Mas foi bom porque, com essa diminuição da população da Europa, ficava mais fácil de alimentar. Era menos boca para alimentar, menos gente para comer e menos pessoas para trabalhar. E sim, isso fez uma certa relação com a crise feudal junto com a revolta dos 100 anos.
E aí, ó, uma questão bônus na sua prova. Se perguntar o que é a Guerra dos 100 Anos, você pode falar que foi uma revolta popular. Assim, bem resumidamente. Mas qualquer coisa depois eu faço um vídeo falando sobre ela. E, gente, não pensem que a peste negra desapareceu de uma hora para outra, porque não. Inclusive, até hoje, existem casos de pessoas que contaminam isso devido às pulgas de rato. Tipo a leptospirose, só que a leptospirose é pelas fezes ou pela urina do rato, que eu não lembro direitinho. Tá bom, e agora acho que um dos pontos mais importantes. Como que eles controlaram a peste negra? Porque a gente sabe que ela não desapareceu de uma hora para outra. Tipo, pá, parou de vir rato. Não. No caso, pulgas. Gente, basicamente, eles conseguiram fazer isso com a quarentena, limpeza de municípios e saneamento básico, que nessa hora tava começando, assim, nessa parte da Idade Média, já tava começando a ser mais comum. Ou seja, eles tinham águas, além do uso de soro e antibióticos para tentar resolver a situação. Então, resumindo tudo isso, o que a peste negra causou na Idade Média foi fome, baixa agricultura e muitas mortes. Para você ser mais específica na sua prova, você pode colocar que foi a morte de 1/3 da Europa, e já tá ótimo. É isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando que eu sou estudante também, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha minimamente conseguido ajudar. É isso, e até o próximo assunto que eu vou trazer aqui.